Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2. Pode nos ver em direto também no Facebook e em diferido pode assistir às terças, quintas e aos domingos às 21 horas e 30 minutos na televisão independente de Moçambique, em repetição também na Rádio Savana às 12 aos sábados. Fernando Lima, boa noite. Começamos o nosso programa numa semana em que o processo político ameaça descambar. É um tema que vamos abordar neste programa, mas primeiro vamos ao seu facto de semana, as mentiras ao Sr. Presidente. Isto tem sido o tema da semana. Presumo que agora os últimos acontecimentos em relação ao processo de paz e à descentralização, claro que vão ganhar o seu momento e é gravíssimo aquilo que se está a passar. De qualquer forma, antes disso, estas questões, a pequena sala de aulas do Moinho era o que estava a dar. E agora, aquilo que eu queria dizer é que isto não é o único, não é a primeira vez que acontece, só que agora teve este destaque presidencial. Nos anos 80 havia um governador chamado Gaspar Zimba, que era um samorista puro, que foi afastado de governador da província, e uma das acusações é que era muito insultuoso para os administradores. Onde é que estavam os insultos? É que exatamente ele, quando fazia reuniões com os administradores, fazia tipo perguntas de aritmética, 2 vezes 2, 2 mais 2, e, pasme-se, muitas vezes os administradores tinham dificuldade em responder perguntas simples de aritmética. A questão do Gaspar Zimba não era de tentar ridicularizar os administradores. Eu conheci pessoalmente o Gaspar Zimba. Era para exatamente demonstrar como o aparelho de Estado estava provido de pessoas que estavam à frente de enormes distritos, e os distritos da Nampula são enormes, e que tinham estas dificuldades. Não é as dificuldades da aritmética, são as dificuldades em equacionar planos, em desenvolver ideias, em controlar os planos, em saber esgrimir e combinar números. Portanto, primeira questão, a questão da incompetência destes quadros ao nível dos postos administrativos e dos distritos. A segunda questão são as mentiras. E as mentiras não se verificam apenas, ainda há um mês, na visita do Presidente à província de Sofala, o Presidente pôs de rastros o relatório da província, quando começam com aquelas quantificações da produção, se foi 110%, se foi 90%, se produziram 120 mil toneladas de comida. Quer dizer, inclusivamente é questionável a maneira como foram feitos estes cálculos. Mas mesmo a nível nacional, por exemplo, e já aqui falámos, há muitas dúvidas ao nível da FAO se os números que o Ministério da Agricultura todos os anos publica ao nível da produção agrícola são números reais ou não. Todos os envolvidos no processo da castanha de caju, aqueles mais sofisticados, sempre contestaram os números do Instituto do Caju. Portanto, neste país mente-se muito, e eu questiono-me inclusivamente se há esses métodos científicos para fazer estes cálculos. Por exemplo, eu, hoje, sexta-feira, tomei conhecimento da alocação dos mandatos para as próximas eleições autárquicas. É uma vergonha. Penso que mais de 50% das autarquias têm números que ultrapassam os 100%. Alguém não fez bem o seu trabalho. Ou o Instituto Nacional de Estatísticas, ou o STAI. Ou a terceira via é que, de facto, houve uma inflação de votantes para as autarquias,
com propósitos políticos, com propósitos de serem manipuladas as eleições autárquicas em outubro. Não é possível tantas autarquias com números de eleitores inflacionados. Há um sítio, nomeadamente Majacase, que tem 300%. Quer dizer, um erro de 300%. Não, é inaceitável. Portanto, alguém anda a brincar com os números, alguém anda a brincar com a opinião pública e depois querem que sejam tomados como sérios, como fazendo um trabalho sério. Temos que ter as maiores dúvidas sobre isso. A outra questão de fundo, e que é importante realçar aqui, é se este chefe de posto, este administrador, não sabe sequer o nome do maior criador de galinhas do seu distrito ou do seu posto administrativo, não sabe quantas carteiras são precisas, não sabe quantos alunos frequentam as escolas da sua área da administração. Isto dá para nos questionarmos seriamente quem são estas pessoas. E assim, o país evoluiu muito desde os anos 80 de Gaspar Zimba e Nampula para 2018, quando vamos, dentro das próximas horas, celebrar 43 anos da nossa independência, que é uma data que nos deve orgulhar a todos. Agora, isto significa, este país evoluiu muito, tem centenas de milhares de formados com 12ª classe, milhares de licenciados, centenas, se não milhares mas vamos dizer centenas de mestrados. Eu não tenho os números, e alguns doutorados. Portanto, a minha expectativa é que também aos distritos e aos postos administrativos sejam alocadas pessoas com o mínimo de competência técnica, com o mínimo de formação escolar. Mas eu acho que há um problema aqui, porque aparentemente aquilo que dá é ser militante do Partido Frelimo. Quando eu vejo a diretiva eleitoral do Partido Frelimo e vejo que é preciso ser-se membro efetivo e militar na célula do Partido Frelimo para estar na Assembleia, fazer parte da lista da Assembleia autárquica, para ser cabeça de lista. Eu bem sei que há exceções à regra e que a Comissão Política tem esses poderes para fazer essas alterações. Mas isto enfatiza claramente que a militância é superior às competências técnicas. E assim, eu lamento ter que dizer isto, mas o país não pode avançar apenas baseado na militância política. Eu ouvi que o Sérgio Vieira disse que questionou a sua competência para ser governador do Banco de Moçambique. Mas isso estávamos no dia seguinte à independência. É normal que um quadro político seja nomeado pelo Banco Central. É normal citar-se Lenin a dizer: não, aquilo que queremos saber é que você tem a linha política do partido. Passaram-se 43 anos. Não estou a questionar a militância do Partido Frelimo. A militância é importante ser-se militante da Frelimo, como de outro partido qualquer. Mas este não pode ser um critério fundamental para se ocuparem posições de administração que exigem mais conhecimentos que o simples exercício mecânico de levantar o braço e baixar com vivas e abaixos conforme a música vai tocando. Portanto, eu acho que esse exercício... E aqui eu também gostava de dar alguns pontos ao Presidente, porque não é o primeiro Presidente que questiona. Todos os Presidentes questionaram isso. Só que, digamos que Nyusi está a abrir um pouco mais o véu
para que a opinião pública, veja para que a imprensa veja o que está atrás daquelas reuniões à porta fechada, que aqueles jornalistas concluem sempre os seus artigos, e depois seguiu-se uma reunião à porta fechada. Afinal, a porta fechada tem estas nuances das carteiras, das galinhas, do número de alunos, dos postos de saúde, os números da malária, os números do HIV, do HIV-Sida. Quer dizer, de que vale o Presidente estar a falar se estas pessoas, ao nível mais básico, depois têm dificuldades em saber acompanhar, em saber enquadrar as mensagens do Governo Central. E isto é um problema sério e é um problema de desenvolvimento, e é por isso que é muito preocupante para o desenvolvimento do país. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o adiamento da sessão extraordinária da Assembleia da República. A Frelimo solicitou o adiamento desta sessão, que tinha sido convocada para confirmar as leis eleitorais com a revisão pontual da Constituição da República. A Frelimo exige que a RENAM dê sinais sobre o seu comprometimento com a desmilitarização. E a RENAM considera que está perante uma chantagem e não irá ceder. Já dizíamos antes, nos anteriores programas, que este será o ponto mais complicado de se discutir. Fernando Lima, como é que acompanhou? O ponto mais complicado, mas não esperávamos, ou não estava nas minhas previsões, que se fosse buscar a carta da descentralização para usar como chantagem em relação à progressão do diálogo pela paz e pela democracia. Não, a última declaração da chefe da bancada da Frelimo, a senhora Margarida Talapa, é perentória, corrobora as declarações anteriores do vice-presidente Amélia, também... Que falava na qualidade de porta-voz da Comissão Permanente. No mesmo sentido. E presumo que à hora que estamos aqui neste debate radiofónico, devem estar a estalar garrafas as rolhas das garrafas de champanhe dos setores mais retrógrados e conservadores do Partido Frelimo, porque claramente a Frelimo, neste momento, está a boicotar o processo de diálogo e o processo de paz. O desarmamento é importante, é crucial, é condição sine qua non. Não tenho a mínima dúvida sobre isso, e como o Francisco aqui o afirmou, nunca houve qualquer dúvida que não é possível fazer-se uma integração nas Forças Armadas e deixar de lado o desarmamento. Não é possível, e por isso mesmo que o desarmamento tem que vir acompanhado da integração nas forças que até agora não têm elementos da RENAM. A polícia e os serviços de inteligência. Agora, o processo de descentralização, que em algum momento foi considerado um legado, uma das heranças de Afonso de Acama e do diálogo entre Afonso de Acama e Filipe Nyusi, é agora posto em causa a meio do processo. Isto é como se um comboio estivesse em movimento e tem que parar fora mesmo da estação porque alguém pôs um pedaço de lenha ou fez uma fogueira no meio da linha, ou seja, algumas horas antes da Assembleia ou da reunião extraordinária, é que isto é interrompido. Com 150 deputados movimentados para Maputo. Então, são más notícias para o processo de paz. O ónus desta questão repousa inteiramente do lado da Frelimo. Tínhamos assistido antes àquele quid pro quo de votação no provedor da Justiça versus revisão pontual da Constituição. Afinal, ainda nos faltava ver questões
mais cruciais e mais radicais. Aqui resta saber, e os factos estão ainda em desenvolvimento, onde está quem é quem neste processo. Porque a Frelimo deixou há muito de ser esta força completamente unida e a uma só voz. Ou seja, uma das questões centrais e uma questão incontornável é saber se Filipe Nyusi, enquanto peça-chave no diálogo com a Renamo e com a liderança da Renamo, é uma vítima deste processo, ou se ele também está de alma e coração com este boicote. Queria que isso não deixa o presidente num colete de força dentro do seu próprio partido, porque a Renamo argumenta que desde o início ficou claro que as questões militares deviam estar sob a alçada, sob a liderança dos dois líderes. Neste caso, na altura era Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi. E porque não eram questões passíveis sequer de serem sancionadas pela Assembleia. E sempre o presidente, em várias aparições públicas, apelou a não interferência. Esta posição, esta nova posição da Frelimo, não deixa o presidente num colete de forças dentro do seu próprio partido. Deixa-o fragilizado, como no passado o deixou fragilizado quando ele iniciou o diálogo com Afonso Dhlakama e que atrasou o processo em 2 anos e depois, claro, foi retomado com com este diálogo muito sui generis através do telefone. Portanto, claramente há aqui um passo atrás neste processo e também há aqui uma clara evidência quando há algumas semanas salientávamos que a Renamo, a Frelimo, finalmente tinha cedido na questão da descentralização. Significa que há muita gente na Frelimo, nomeadamente na sua bancada parlamentar, que não engoliu o pacote da descentralização e a primeira hipótese de reagirem e de fazerem chantagem sobre o pacote da descentralização, de porem em causa o pacote da descentralização, estão a fazê-lo na prática. Mas todos no espectro político moçambicano, no espectro dos partidos, todos os partidos formalmente têm as mesmas responsabilidades. Mas nós sabemos na prática que há partidos, pelo seu histórico, pela sua tradição, pelo seu papel que têm tido na história de Moçambique, têm mais responsabilidades que outros. E neste caso, a Frelimo, os seus militantes, a sua direção, deviam às vezes fazer esse tipo de reflexões. Se de facto esses boicotes engrandecem um partido com as tradições como a Frelimo, ou o fazem diminuir aos olhos dos moçambicanos, daqueles que têm partidos e daqueles que não têm nenhum partido, daqueles que inclusivamente são céticos em relação aos políticos e aos partidos políticos. Portanto, estas notícias e estes desenvolvimentos são claramente um balde de água fria na opinião pública moçambicana. A Frelimo, Margarida Talapa, chefe da bancada da Frelimo, disse há poucas horas que se a Renamo der sinais de que quer desarmar, amanhã, dia seguinte, eles aprovam as leis eleitorais. Fernando Lima, sente que porque alguns setores defendem, sente que a Frelimo não quer eleições? Os sinais andam no ar há muito tempo, embora
sempre achei que os pronúncios vinham de vozes agoirentas, de velhos do Restelo, transferidos para o processo, para o processo moçambicano. Mas, pelos vistos, isto está-se a materializar. Eu não sou ingênuo. Para a bancada da Frelimo tomar esta posição, a Comissão Política do Partido Frelimo, a Comissão Política saída do Congresso do ano passado, onde o Presidente Nunes teve quase 99% dos votos, está de acordo com este posicionamento. E eu não vejo neste momento, viria de uma forma mais confortável um impasse desta natureza com Afonso Dhlakama vivo do que nas atuais circunstâncias e na atual conjuntura. A Renamo, neste momento, tem um líder que precisa de se afirmar, precisa de mostrar que tem poder, que tem posicionamentos fortes, que não é uma Maria vai com as outras, e, portanto, esta resposta da Frelimo vai encontrar também uma resposta firme e uma resposta muito imobilista, quer-me parecer, por parte da Renamo, que não vai aparentemente ceder nos seus posicionamentos. Mas, se a questão é de dar alguns sinais da desmilitarização, e se esses sinais são listas de militares ou alguns armamentos, não me parece que seja por aí que o processo vai avançar. Desmilitarizar, em última análise, significa que há uma confiança entre ambas as partes, sobretudo que a parte que está militarizada e sabe que constitucionalmente não pode estar armada, entregue à outra parte as armas com que eventualmente pode ser eliminado. Eu lembro-me muitas vezes de falar com o presidente Dhlakama e ele me dizer assim, e falava do anterior presidente, o nosso processo de diálogo tem muitos problemas e anda muito lentamente. Muitas vezes é preciso haver sangue para o presidente que abusa vir no telefone nas horas seguintes e resolvermos algumas questões. Portanto, a Frelimo, com esta atitude, está a criar alguns precedentes para uma eventual escalada de hostilidades num outro sentido. Eu espero que prevaleça o bom senso, que isto não seja apenas um arrufo. Depois o aumento de escalada numa altura que temos a situação de Cabo Delgado. É o outro fogo de tensão que está a procurar abrir. Absolutamente. Felizmente para o governo, que não tem que fazer grandes desdobramentos de forças com a atual situação militar na zona centro. Mas seria muito mau, primeiro para o país, para os moçambicanos e para a própria processo político moçambicano, se de repente voltássemos às confrontações militares na zona centro do país. Sem a aprovação destas leis eleitorais para se conformarem com a Constituição, com a revisão pontual, com a Constituição que já sofreu uma revisão pontual, é muito complicado realizar eleições. Vamos realizar eleições com que legislação? Não, é muito complicado, força os processos, nós já mostramos alguma inabilidade de conduzir estes processos eleitorais, nomeadamente nas questões formais de preparação. A eleição intercalar de Nampula mostrou muitas deficiências
por parte dos órgãos eleitorais. E, portanto, fazer tudo em cima da hora, apertar os prazos, é uma perigosíssima receita para que as eleições não sejam conduzidas com a serenidade necessária e que, portanto, o eleitorado, em última análise, vá votar num clima de serenidade, de acalmia e de paz mínima e, portanto, para que isso, em última análise, também possa refletir os resultados e os anseios do eleitorado moçambicano. Quem ganha sem eleições em outubro? Caso não se realizem eleições em outubro, quem ganha com isso? Quem pode ganhar com isso? Temos uma Frelimo que está impopular, que de certeza fez os seus estudos internos e talvez possa ter chegado a uma conclusão de que pode perder Maputo, pode perder outras principais cidades. A Renamo, a morte do seu líder, ainda está também num processo de reorganização e interna. Sem eleição, quem que ganha com isto? Bem, acho que a resposta quase que foi dada pelos motivos que foram apontados, quer a Frelimo, quer a Renamo, eventualmente saem a ganhar com o adiamento das eleições. Mais a Frelimo que a Renamo, mas ambos têm argumentos sensíveis para se tentarem beneficiar com o adiamento das eleições autárquicas. Agora, há outros fatores que também precisam de ser ponderados e equacionados. A realização de eleições em si é sempre, e se as eleições, claro, correrem bem, é sempre uma nota muito positiva para o país, para as políticas internas, os políticos, os moçambicanos, mas também reflete uma imagem positiva do país para o exterior, porque houve um processo eleitoral, houve votações, houve eventualmente distribuição de votos por vários partidos políticos. Portanto, Moçambique, que tem uma agenda complexa com a comunidade internacional, nomeadamente por causa das questões económicas que têm a ver com o desenvolvimento do gás, mas também com a interrupção do apoio ao orçamento de Estado e com a explicação sobre aquilo que se convencionou chamar dívidas ocultas, só beneficia tendo na parte do haver um processo eleitoral que correu bem. Ora, o adiamento do processo eleitoral não é bom para o país, ou seja, o país claramente sairá penalizado se estas eleições forem adiadas. É urgente e é importante que o presidente Nyusi apareça nos próximos dias a se posicionar e a procurar esclarecer este assunto. Um assunto que ele diz que estava a negociar diretamente com a Força da Cama e que estava também a negociar com a nova liderança da Renamo e que em sua fala disse: eu conheço os homens da Renamo, eles também me conhecem e eles estão interessados em resolver esse problema. Depende, não é uma resposta de sim e não. Primeiro, o presidente Nyusi nunca poderia aparecer a tirar a toalha ao chão, mas para aparecer com um discurso positivo e com um discurso que mostre aos moçambicanos esperança e que mostre aos moçambicanos que vale a pena acreditar no futuro, isto implica que tem que arrumar a casa, tem que conseguir determinados acordos internos do outro lado da mesa. Quando eu digo do outro lado da mesa, com a Renamo, portanto,
aparecer ou não aparecer publicamente, tudo depende em que posição o Presidente se encontra nesta altura do diálogo. E estes pronunciamentos à boca do fim de semana, à boca das celebrações do 43º aniversário da independência, porque a independência é para todos os moçambicanos e não só para os militantes da Frelimo, são um presente envenenado para um momento que deveria ser de festa e de celebração, e é este o ponto importante do ponto de vista político, contrariam todas as mensagens positivas que ultimamente o Presidente Nyusi tem deixado nas suas várias intervenções públicas nas províncias do país. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos abordar um tema econômico. Fernando Lima Rogério Zandamela falou nesta segunda-feira para anunciar as decisões do Comitê de Política Monetária. A taxa mínima caiu 75 pontos base para 15,75. As direções não se fizeram esperar. O Standard Bank, que no dia seguinte fez o seu Economic Briefing, disse que esperava um corte mais agressivo, na ordem dos 150 pontos base para o Banco de Moçambique, que sempre cortou assim, fazer aquele acompanhamento. A CTA também elogiou a ação do BM e criticou a lentidão dos bancos comerciais em acompanhar as medidas do BM. Bem, eu acho que em privado os administradores do Banco Central estarão de acordo com a CTA e com o próprio economista-chefe do Standard Bank. Eles próprios acham que poderiam ir mais além, que as condições são favoráveis para fazerem reduções maiores. O argumento do Banco de Moçambique é que não só se aproxima o momento eleitoral, e o momento eleitoral é suscetível de influir muitas vezes sobre os índices de natureza económica, nomeadamente as questões de instabilidade, mas mesmo também o rácio da inflação e a taxa de câmbios, que são duas áreas muito centrais na atividade do banco regulador, e, portanto, eles acharam que as eleições, a volatilidade do preço dos combustíveis, embora os consumos em Moçambique tenham reduzido drasticamente a nossa fatura há 2 anos, se não estou em erro, que não ultrapassa o milhar de milhão, aquilo que na gíria dizem o bilhão. Andamos nos 500 milhões em termos de importação de combustíveis, mas, claro, um aumento significativo dos combustíveis é perigoso para nós, não obstante, depois dos últimos acordos entre a Arábia Saudita e a Rússia, não sei até que ponto o petróleo vai aumentar, mas não se esperam agora movimentos muito sensíveis em termos dos aumentos do preço de petróleo. Portanto, a fasquia dos 74 dólares por barril deve-se manter nos próximos meses. E, finalmente, o Banco de Moçambique argumenta que todos estes posicionamentos dos Estados Unidos, quer em relação à China, quer em relação à Europa, portanto, as batalhas económicas entre estes blocos podem afetar negativamente
não só a conjuntura económica internacional, mas os próprios preços das mercadorias, e Moçambique tem estado muito dependente do preço de duas mercadorias muito importantes, nomeadamente o carvão e o alumínio, que têm tido bons preços, para além dos produtos tradicionais. As mexidas nas taxas do Banco de Moçambique também não são uma surpresa, porque vem na senda dos pronunciamentos anteriores do próprio representante do FMI e também dos indicadores em relação à taxa de inflação no modelo que está a ser adotado em Moçambique. Os nossos principais preocupações vêm da componente fiscal, portanto, da questão orçamental, que e essa preocupação também que apresentou o governador do Banco de Moçambique. Passam ao lado, ou passam quase ao lado do Banco de Moçambique, porque tem a ver com o Ministério da Economia e Finanças, tem a ver com a gestão orçamental, com a contenção orçamental, com a consolidação fiscal. Quando se diz consolidação fiscal, significa atuar sobre as despesas e sobre as receitas, e como não há receitas, é preciso mexer nas despesas, e claro, o Banco de Moçambique vê com natural preocupação o endividamento sempre cada vez maior do governo, recorrendo a obrigações do Tesouro para suprir o déficit com que está o orçamento neste momento. Portanto, isto são as notas principais em relação ao anúncio do Banco de Moçambique. Claro, o Banco de Moçambique não faz andar a economia. Algumas das suas decisões são importantes, mas uma das consequências naturais em relação às taxas de juros é que elas não são atrativas para o setor privado, e, por outro lado, havendo a oferta das obrigações do Tesouro, os bancos preferem... E Fazio Moçad dizia, por exemplo, que há espaço para até o fim do ano a taxa mínima vai até aos 10%, porque é preciso criar taxas de juros atrativas para o setor privado aceder ao crédito e estimular o crescimento. Claro, o setor privado está completamente estagnado. Portanto, a economia real está estagnada e, portanto, vamos ser confrontados no fim do ano com crescimentos muito pouco significativos em relação ao produto interno bruto. Aliás, o primeiro trimestre já mostrou uma desaceleração em relação ao PIB do ano passado. Portanto, aquilo que nós produzimos e agregamos valor em termos de país e em termos de produção de bens e serviços. O ano passado a taxa de crescimento no primeiro trimestre esteve nos 4,5%. Este ano, se não me engano, estivemos nos 3,2%. E o Luís Magasso, da CTA, já no encontro na terça-feira, no fim do dia, com o Banco de Moçambique, com o governador Navalha, para explicar ao setor econômico e aos empresários sobre as decisões de política tomadas pelo Banco de Moçambique. O Luís Magasso criticava a lentidão dos bancos comerciais em acompanhar as decisões do Banco de Moçambique. Argumentou, por exemplo, que a taxa mínima baixou de abril de 2017 a esta parte 600 pontos base, porém as taxas dos bancos comerciais baixaram apenas 300%. E o Navalha dizia uma coisa um pouco interessante: quando o Banco de Moçambique sobe
as taxas, a taxa mínima, os bancos comerciais são rápidos a acompanhar esta subida, mas quando baixa já não o fazem na mesma amplitude e na mesma velocidade. O problema, aqui já o referimos. E já discutimos. Muitas vezes. Mas vamos olhar para as partes das velocidades. Bem, as velocidades é que os bancos velocidade comerciais... quando ganham e quando que vão perder já não tem. Os bancos comerciais, e isto é facilmente determinado por módulos a partir de um computador muito simples. Os bancos sabem aquilo que têm para oferecer em crédito e sabem quanto têm que pagar pelo dinheiro que compraram na praça, nomeadamente de clientes que têm significativos cash flows, portanto, que têm um bom superávit de tesouraria. E os bancos comerciais oneraram esse dinheiro que lhes foi confiado pelos seus clientes a juros muito pródigos. E, portanto, se esses acordos continuam válidos e se os acordos não foram feitos em função das decisões que o regulador toma e em função da evolução das taxas de juro, os bancos comerciais têm que honrar aqueles depósitos enquanto eles se mantiverem à sua guarda. Ora, se eles têm que honrar depósitos a 24%, a 25%, não é por a taxa mínima ir para os 15,75 que eles podem baixar os seus créditos, porque uma parte importante do dinheiro que têm para transacionar tem que ter este serviço de crédito, neste caso, o prémio que o banco paga a este cliente específico que tem lá o seu dinheiro a render. E, portanto, enquanto esta componente não for completamente resolvida, e quando eu digo resolvida significa depois dos depósitos serem retirados ou ter sido ultrapassado o prazo de validade, então os bancos comerciais estão sempre amarrados a este tipo de conjuntura. Como é que olha para essa nova estratégia do Banco de Moçambique em sair e explicar às pessoas? Agora também estou a acompanhei um comício do presidente Nilson Mulungu lá na Zambésia, um distrito vizinho de Milães, onde os camponeses reclamavam de que o metical não anda por lá. Eles gostam muito do metical, estão a usar a moeda malauiana nas suas transações. Diz que ia conversar com o Banco de Moçambique e vejo o Banco de Moçambique também a sair. Veio o Banco de Moçambique também era Mulungu explicar que o metical é bom. Eventualmente, mas a questão não é se o metical é bom ou é mau, se a propaganda é boa ou é má. Por razões de conjuntura e da própria agressividade dos mercados dos países vizinhos, sobretudo do Malawi, e isto é histórico, as populações fronteiriças usam habitualmente a kwacha, e usam a kwacha em Tete, usam a kwacha na Zambésia e usam a kwacha como Ressano Garcia na Mancha usam lá. Por exemplo, em Canelas praticamente não se conhece o metical, porque exatamente as pessoas transacionam em kwacha porque qual é o seu mercado abastecedor? Não é o mercado de Mecanelas. O mercado de Mecanelas funciona com produtos do Malawi e as próprias pessoas que fazem os negócios e as suas operações são negócios interfronteiriços, mas o abastecimento está lá do outro lado, da fronteira. Portanto, muitas vezes, não é o caso de Milães, porque é uma vila com comunicações mínimas, mas
Mecanhelas tem muitos problemas de comunicações e, portanto, é muito mais fácil abastecer a partir do lado do Malawi. Ora, se o abastecimento vem do lado do Malawi, é natural que a moeda em circulação seja a kwacha malauiana. Portanto, se os mercados moçambicanos estiverem bem abastecidos, se houver um movimento significativo em termos de comercialização agrícola do lado moçambicano, os dois fenómenos desaparecem, ou seja, os moçambicanos retêm os meticais porque transacionam do lado de cada fronteira em meticais, e os próprios agentes da comercialização agrícola pagam os produtos dos camponeses moçambicanos em meticais. Ora, não é essa a realidade. Os agentes da comercialização são muitas vezes malauianos, e uma parte significativa dos produtos oferecidos nos mercados informais nestas localidades são tudo produtos importados a partir do Malawi. Os próprios pequenos comerciantes e pequenos negociantes precisam de quachas exatamente para ir ao lado malauiano para comprar esses produtos. Vamos ao outro tema. Fernando Lima Terror, em Cabo Delgado, a situação continua péssima. O empresário Amado Kamal concedeu uma entrevista ao semanário Savana e amplia o que os líderes religiosos em Cabo Delgado já diziam, que o governo negligenciou vários alertas sobre a situação. Diz que a situação em Cabo Delgado não pode ser vista de forma isolada, é necessário compreender também a economia dos hidrocarbonetos. Diz que nesta situação o governo deve ser mais radical e parar com a exploração dos hidrocarbonetos, se quer evitar que Moçambique seja um país igual aos outros e a riqueza tornar-se um motivo de castigo. Como é que interpreta este posicionamento de Amado Kamal? Bem, é mais um posicionamento a juntar-se a muitos outros que têm vindo a ser produzidos nas últimas semanas. Eu não estou particularmente de acordo com a posição no sentido de se boicotar o desenvolvimento do setor dos hidrocarbonetos, mas faço notar as posições dos consultores noruegueses, que são um país, conjuntamente com a Argélia, que tem vindo a aconselhar o governo de Moçambique nestas matérias. E a posição dos noruegueses tem sido sempre que Moçambique devia andar muito mais lentamente, agir com muito mais prudência para tomar decisões muito mais avisadas e decisões não sob pressão das multinacionais que estão interessadas na exploração do gás. Isto vale o que vale, mas é mais uma posição e, de algum modo, não está tão longínquo, não é uma posição tão longínqua da posição de Amado Kamal, que, para além de ser um homem de negócios, é também uma pessoa influente na comunidade muçulmana de Moçambique e, portanto, tem uma palavra a dizer nesta conjugação de eventos, ou seja, desenvolvimento económico a partir do gás e a religião, que aparentemente é invocada pelos grupos que estão a desencadear, no qual ele só afasta nessa entrevista, os atos de violência em Cabo Delgado. E ele também, estava a dizer que ele também nesta entrevista, ele afasta isso, que aquilo não é um conflito religioso. Não, o conflito não é um conflito religioso, nunca foi. Agora, a religião tem sido
dada como argumento para se fazerem estes atos de violência. Eu interpreto um conflito religioso como uma ação de lutas entre facções confessionais, entre divergências ideológicas. Não me parece que seja este o ponto. O ponto é, sobretudo, uma luta de pobres e que, eventualmente, a sua bandeira é uma bandeira de natureza religiosa. Quero parecer que este é mais o contexto, porque, inclusivamente, as convicções religiosas das pessoas que são responsáveis por esses atos de violência, as suas convicções religiosas parecem-me são pouco convincentes, são argumentadas de forma muito pouco eficiente, ou seja, muito pouco elaborada. Vamos fechar, Fernando Lima, com o último tema. O Movimento Democrático de Moçambique apresentou a lista dos seus cabeças de lista para as eleições municipais de outubro próximo. Maputo, um dos principais, politicamente, um dos principais círculos eleitorais, Venâncio Mondlane, recusou, instalando uma confusão dentro do partido. O MDM, Fernando Lima, continua a gerir de forma caótica os seus problemas internos. Ou continuamos na tal crise de crescimento de Manuel de Araújo? Bem, caótica parece-me um termo muito forte, mas há claramente uma crise de crescimento, há uma crise de valores no seio do MDM, mas também é preciso realçar, e sirvo-me daqui de uma expressão da senhora Graça Machel no Congresso do Partido Frelimo, que há pessoas que no MDM uns usam a escada ou o escadote e outros preferem andar de elevador. E, portanto, claramente, para o observador que está de fora, passa esta imagem das pessoas que chegaram ao MDM e que tinham esta expectativa por serem bons oradores, por serem pessoas mais sofisticadas intelectualmente, academicamente, que poderiam se ingrar mais neste partido. Ora, os partidos políticos, e concretamente o MDM, que não é exceção, não é apenas uma máquina para dar cargos às pessoas que entram no partido. Tem as suas especificidades, tem muitas outras questões que têm a ver com a sua própria história, com a história dos seus líderes políticos, que tem que ser claramente tomada em consideração. Ora, se usa um partido para se apanhar uma boleia, para se chegar a um outro sítio, parece-me que isto é um expediente perigoso. E neste caso há indicações de que o Venâncio Mondlane pode ser o cabeça de lista da RENAM. Sim, a ideia inicial não era que fosse o cabeça de lista da RENAM, mas que fosse o cabeça de lista de uma coligação entre o MDM e a RENAM para ser um candidato forte que pudesse derrotar a Frelimo na cidade mais importante de Moçambique. Este era o plano inicial. Digamos que a morte de Afonso de Lhakama complicou este processo, mas pronto, o Afonso de Lhakama não ressuscita, os mortos não ressuscitam, apesar de algumas religiões dizerem que sim, e portanto não pode resolver estes conflitos. E agora, por mais razões que a direção do MDM tenha para assumir os atuais posicionamentos, aos olhos da opinião pública, eles não deixam de
minimizar este movimento, colocar muitos pontos de interrogação sobre a atual atuação do MDM. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos, passamos a revista os principais temas que marcaram a atualidade política e econômica em Moçambique esta semana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.